São José, terror dos demônios. Graça e paz, meus irmãos, caros ouvintes. Eu, Padre André, convido você para meditar hoje comigo este tema muito importante, São José, terror dos demônios, e também rezar comigo hoje o Ângelus em honra a São José. Vamos fazer a nossa oração inicial em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão dos Sagrados Corações Unidos de Jesus, Maria e José. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão dos Sagrados Corações Unidos de Jesus, Maria e José. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão dos Sagrados Corações Unidos de Jesus, Maria e José. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros ouvintes, meus irmãos, este é um tema também muito importante, meditar sobre o poder de São José sobre os demônios. São José, terror dos demônios. Da onde vem este título? Vem da ladainha de São José, que a Santa Igreja formulou para que nós possamos invocar a sua proteção e o seu auxílio nas tentações, nas provas e também nos momentos de ataque de Satanás contra a nossa vida, contra a família e também contra uma nação. E nesses tempos nós estamos vivendo um momento onde nós necessitamos de invocar a intercessão de São José como terror dos demônios. É a penúltima invocação na ladainha que se faz a São José. Mas o nome de São José tem um significado muito profundo, o significado do nome José, aquele que acrescenta, ou acréscimo do Senhor, ou Deus multiplica. Então, o nome de José tem origem no hebraico, Yosef, que quer dizer ele acrescentará, referindo-se próprio a Deus. Então, São José, ele acrescenta no mistério da redenção, porque Deus o escolheu para que, com a sua presença no mundo, ele pudesse acrescentar essa presença poderosa de Deus. São José, ele é chamado na Sagrada Escritura como o homem justo. E homem justo na Sagrada Escritura significa homem santo, homem puro, pessoa santificada por Deus. Então, nós temos uma visão assim muito profunda da pessoa de São José. São Jerônimo, ele, doutor da Igreja, diz de São José: José mereceu o nome de justo porque possuía de modo perfeito
todas as virtudes. Então, São José não só possuía as virtudes, mas todas as virtudes. E só aquele que possui todas as virtudes tem o poder de vencer aquele que é cheio dos vícios, isto é, Satanás e as suas legiões demoníacas. Então, São José possuía de modo perfeito todas as virtudes, nos ensina São Jerônimo. Então, se ele possuía, foi porque ele também as praticou e, por meio da prática, venceu todas as tentações dos vícios, venceu todas as situações que as intempéries e que o mundo propõe. Então ele é modelo de virtude por causa disso, porque ele possuía todas as virtudes, porque as praticou em um modo excelso. No Santo Batismo, a nós é infundido as virtudes sobrenaturais. E essa graça divina vem em nosso auxílio para que nós possamos exercitar essas virtudes de um modo heróico, vencendo a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e do mundo. Então, o batismo, ele cancela o pecado original, mas permanece a concupiscência. O que quer dizer isso? Aquela tendência a poder, né? A tendência a pecar. Não que uma pessoa peque, então ele permanece ainda essa fragilidade. Então, vem infundido por Deus no batismo a graça das virtudes, a força se, no exercício delas, nós praticarmos, nós venceremos as tentações, qualquer seja essas tentações. E São José, ele é apresentado também para nós por São Bernardo, um outro doutor da Igreja. De sua vocação considerai, diz ele, multiplicidade, a excelência, a sublimidade dos dons sobrenaturais com que foi enriquecido por Deus. Olhem só a grandeza da pessoa de São José. Então, nós não podemos ver São José como um homem qualquer. Como Adão foi criado por Deus em um estado de graça excepcional e Eva também, a primeira humanidade criada por Deus, então a criou perfeita, não faltando nada. Maria e José são a nova criação de Deus. E por ser a nova criação, em vista do mistério da encarnação, a Igreja proclama Maria Santíssima imaculada, concebida sem pecado, porque geraria no seu ventre, daria carne e sangue, à humanidade, a pessoa do Verbo de Deus. Mas quando isso acontece, Maria Santíssima é esposa de São José. São uma só carne, como no sacramento do matrimônio, o sacramento revela essa realidade. Então, Maria Santíssima, a Puríssima Virgem, não se uniu a um homem qualquer, como ela foi preparada por Deus desde a eternidade para conceber o Filho eterno de Deus, não só conceber, mas também amamentar, educar, zelar, proteger, fazer crescer o Filho de Deus feito homem. Assim também São José foi associado a essa missão de Maria Santíssima.
Então, se Deus a preparou em um modo assim excelso, e hoje nós temos definições dogmáticas a respeito da Virgem Maria, na tradição teológica josefina se estuda hoje também essa realidade, que São José não é um homem qualquer, porque não está diante de uma mulher qualquer, não se uniu por vontade divina a uma mulher qualquer. É a escolhida a ser mãe de Deus, isto é, do Verbo feito carne. Então nós também não podemos ter uma visão simplicística sobre a pessoa de São José, porque ele foi escolhido por Deus para ser esposo daquela que é imaculada. Então, como que Deus poderia ter feito São José uma criatura qualquer, manchada pelo pecado original, escrava de Satanás pelo pecado? Maria Santíssima, já desde o seu concebimento, ela foi preservada do pecado em função do mistério da encarnação, em função de ser mãe de nosso Senhor, mas também em função de ser esposa de José. Então, claro que a Igreja ainda não proclamou definições dogmáticas sobre a pessoa de São José. Então, hoje, o Espírito Santo está aflorando toda essa realidade sobre a pessoa de São José. E nós hoje também queremos apresentar essa realidade de São José. São José que, preparado por Deus também, Deus o santificou também no seio de sua mãe, Raquel. Deus preparou este homem para que fosse excelso, como nos ensina São Jerônimo. José mereceu o nome de justo porque possuía de modo perfeito todas as virtudes. Nenhum homem, nenhum pecador possuía em um modo perfeito todas as virtudes. Mas São Jerônimo diz que José mereceu esse nome de justo porque possuía de modo perfeito todas as virtudes. Em modo perfeito. Então, São José não é um homem qualquer, porque ele possuía de modo perfeito todas as virtudes. São José é um homem casto, puro, virgem. Não é um homem como todos os homens. Por isso que ele está ao lado da Virgem, porque é o guardião do mistério da redenção. Então, que a nossa visão sobre a pessoa de São José tem que mudar a grandeza da sua pessoa, da sua missão. Ele verdadeiramente é o colaborador do mistério da redenção, como Nossa Senhora é. Então não podemos considerar que ele é apenas um pai adotivo de Jesus. Não. Quando o mistério da redenção, da encarnação, aconteceu na Virgem Maria, ele era já esposo dela. Então, se foi gerado de um modo virginal, por obra do Espírito Santo, esse mistério na Virgem, como ele é esposo dela, aquele que nasce dela é seu filho. Tanto que a Sagrada Escritura, e nós já meditamos aqui, no Evangelho de Lucas, quando Jesus está no templo e eles perdem o menino Jesus no meio do retorno da caravana, encontram Jesus no templo e Maria interroga Jesus dizendo: teu pai e eu, aflitos. Então, o reconhecimento da paternidade de São José. São José como pai, é pai verdadeiro de Jesus. E tanto que Deus Pai enriqueceu São José em um modo perfeito de todas as virtudes para representá-lo nesta terra em um modo perfeito a sua paternidade.
E aqui está a grandeza da pessoa de São José. Nenhum patriarca, nenhum pai tem, de um modo perfeito, todas as virtudes para educar e ser chamado pelo Filho Eterno de Deus, José de pai, como Jesus chamava São José de pai. Então, por que eu estou falando sobre isso? A respeito deste título de São José, terror dos demônios. Então, como Maria Santíssima é terror dos demônios, como Maria Santíssima pisa a cabeça de Satanás, assim como eles são uma só carne pelo sacramento do matrimônio, pela união conjugal, São José também carrega este título e tem o poder divino de poder vencer Satanás. Então, ele possui todas as virtudes. São Francisco de Sales, doutor da Igreja também, nos ensina, quando fala de São José, dizendo: São José ultrapassou na pureza os anjos da mais alta hierarquia. São José, repito, ultrapassou na pureza os anjos da mais alta hierarquia. Se a pureza é uma das realidades da natureza angélica, e São José ultrapassou na pureza os anjos da mais alta hierarquia. Então, São José ultrapassou na mais alta virtude os anjos da mais alta hierarquia. Então, nós vemos aqui a grandeza do poder de São José. Quando Satanás usa Herodes para matar o menino Jesus, o anjo vem até José em sonho e avisa que Herodes quer matar o menino. Então, atrás desse cenário tem Satanás com todas as suas hierarquias para massacrar o menino de Deus, para destruir, e Deus usa esse poderoso instrumento preparado por ele desde toda a eternidade para vencer a astúcia, os planos de Satanás. Porque Satanás, ele age no mundo por meio dos homens, por meio da natureza, mas Deus, antes que Herodes mandasse os soldados massacrar todas as crianças abaixo de 2 anos, então o anjo vem. Então nós vemos a sabedoria, a obediência de São José superior a todas as hierarquias angélicas e também soberano sobre todos os demônios. Então aqui nós meditamos um título poderoso de São José. São José, terror dos demônios. São Francisco de Sales também nos ensina algo também muito importante numa oração, dizendo: ó, que divina união entre Nossa Senhora e o glorioso São José, união que tornava José participante de todos os bens de sua cara esposa e o fazia crescer maravilhosamente na perfeição, pela contínua comunicação com ela, que possuía todas as virtudes em grau tão alto que nenhuma criatura o pôde atingir. Então, nenhuma criatura o pôde atingir. Então, nós vemos que Maria e São José são unidos por um vínculo sacramental, mas também unidos pela união hipostática, isto é, da união da pessoa divina com a natureza humana no ventre da Virgem Maria. Então, São José se torna maravilhosamente
possuidor de todos os bens, graças e virtudes que pertencem à Virgem Imaculada. Então, esse é um tema que necessita ser meditado sempre mais por todos nós. E nós temos, meus irmãos, que abrir os nossos olhares sobre a pessoa de São José, a nossa mente sobre a sua grandeza e sobre a sua pessoa. Eu quero concluir falando também de uma grande santa, muito devota da Virgem Santíssima, e que foi, assim, um instrumento da Virgem Imaculada para que a humanidade obtivesse um presente dado pelos céus. Santa Catarina Labouré, que Nossa Senhora escolheu como mensageira sua para que o mundo tivesse o presente da medalha milagrosa. E assim esse presente também nos revela na própria medalha um dos dogmas que depois a Igreja proclamou e definiu, da Imaculada Conceição. Na própria medalha vem escrito: ó Maria concebida sem pecado original. Ó Maria concebida sem pecado. Então, esta grande santa que viveu no anonimato, só na sua morte, na angústia da sua morte, vem conhecida como a mensageira da medalha milagrosa do convento. Então, só o seu confessor sabia dessas comunicações divinas da Virgem Maria com ela, mas também por meio dela nós conhecemos, na angústia da sua morte, os seus sobrinhos e sobrinhas que vinham saudá-la, conversar com ela. Conhecemos dela a grande devoção que Catarina Labouré teve para com o Santo Patriarca. E nós temos, assim, podemos dizer, muitas poucas palavras dela. Catarina Labouré era conhecida também como a Santa do Silêncio, porque ela teve um grande mestre do silêncio, São José. Ela era muito devota da pessoa de São José. E muito poucas palavras são, podemos dizer, registradas dela, mas sabemos que pouco antes de sua morte, seus sobrinhos e sobrinhas lhe pediram: a quem devemos rezar no momento de nossa morte, titia? Olha só, os sobrinhos, na ânsia da morte da tia, pedem. E a grande serenidade na ânsia da morte, na angústia da morte, nós vemos uma Catarina Labouré, que é mestra também nessas virtudes, porque é serena, alimentou toda a sua vida no caminho das virtudes, e ela, se vê a grandeza da sua santidade, ela responde ao terror dos demônios. Olhem só a resposta de Catarina Labouré ao terror dos demônios. E ela continua: e quando o demônio procurar ditar-lhes pensamentos de impureza, ódio, inveja, mentira, façam esta pequena oração. Olhem só. E ela ensina os seus sobrinhos e sobrinhas, está ensinando cada um de nós hoje, uma mulher que viveu completamente para Nossa Senhora, para Deus e para São José. E ela ensina: rezai, São José, terror dos demônios, protegei-me.
São José, terror dos demônios, protegei-me. Olha só. E ela continua dizendo: e digam-na em cada um de seus dedos. São José gelará então esses pensamentos. É só. Mas eles voltarão. Então os tratem novamente da mesma maneira. São José, terror dos demônios, protegei-me. E repitam, diz ela, isso tantas vezes quantos dedos vocês têm em suas mãos. Então vocês levarão vantagem no combate. Eis aqui, meus irmãos, o mistério de quem é santo. Sabe usar os tesouros que o próprio Deus nos deixou para vencer o mal. A devoção a Nossa Senhora e a São José. Não podemos separar a pessoa de São José de Maria Santíssima. E assim também não podemos separá-los no combate contra o mal. Então vamos invocar essa jaculatória sempre, em todos os instantes, em todos os momentos, porque São José é o terror dos demônios. No momento como próprio nos ensina Santa Catarina Labouré, nos momentos que o inimigo insuflar, procurar ditar pensamentos de impureza, de inveja, de mentira, de desespero, de medo, que nós possamos fazer essa pequena oração, diz ela. São José, terror dos demônios, protegei-me. Nos momentos que uma nação, uma cidade está passando por grandes provas, que nós possamos responder, rezar com muita confiança. São José, terror dos demônios, protegei-me. E nós vamos ver o nosso amado São José, com as suas virtudes excelsas e perfeitas, com a sua luz de santidade por ter vivido a vontade de Deus de um modo perfeito, afugentará, por meio do seu nome poderoso, a presença dos inimigos infernais da nossa alma. Os inimigos infernais que querem nos envolver como uma cobra que enrola em volta da sua vítima para assim envenená-la. Assim São José, com a sua presença paterna, nos protegerá, afugentará com a sua presença, com as suas virtudes, com a sua santidade, com o seu poder, toda a força satânica. O menino Deus foi protegido por essa presença de São José. E na fuga para o Egito, Deus protege Maria e o menino Deus por meio de São José. E ele, terror dos demônios, não deixará de assistir, não deixará de proteger os seus filhos e os seus devotos. Que o nosso Pai São José nos assista em todos os momentos da nossa vida e das nossas famílias. Convido você neste momento a rezar comigo o Ângelus em honra a São José. O anjo do Senhor apareceu em sonho a José, para que não abandonasse Maria. Ave José, filho de Davi, homem justo e virginal, a sabedoria está convosco. Bendito sois vós entre todos os homens, e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa fiel esposa. São José, digno Pai, protetor de Jesus Cristo e da Santa Igreja,
rogai por nós, pecadores, e obtende-nos de Deus a divina sabedoria, agora e na hora de nossa morte. Amém. José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua esposa, porque o que dela vai nascer é fruto do Espírito Santo. Ave José, filho de Davi, homem justo e virginal, a sabedoria está convosco, bendito sois vós entre todos os homens, e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa fiel esposa. São José, digno Pai, protetor de Jesus Cristo e da Santa Igreja, rogai por nós, pecadores, e obtende-nos de Deus a divina sabedoria, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Ave José, filho de Davi, homem justo e virginal, a sabedoria está convosco. Bendito sois vós entre todos os homens, e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa fiel esposa. São José, digno Pai, protetor de Jesus Cristo e da Santa Igreja, rogai por nós, pecadores, e obtende-nos de Deus a divina sabedoria, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, glorioso Patriarca São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, sustentados pelo patrocínio do esposo de vossa Santíssima Mãe. Vos rogamos, Senhor, pela vossa misericórdia, que os nossos corações possam desprezar todas as coisas terrenas e amar-vos, verdadeiro Deus, com um amor perfeito. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno, e brilhe para eles a vossa luz. Descanse em paz. Amém. Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno, e brilhe para eles a vossa luz. Descanse em paz. Amém. Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno, e brilhe para eles a vossa luz. Descansem em paz. Amém. Nós chegamos ao final de mais uma meditação. Convido você a receber a bênção e também a obter a proteção do nosso Pai virginal, São José. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Aos Sagrados Corações Unidos de Jesus, Maria e José, honra e glória. São José, terror dos demônios, protegei-me.